3 de janeiro de 2026. Donald Trump tomou posse recentemente. E uma das primeiras declarações? Tropas americanas capturaram Nicolás Maduro e sua esposa na Venezuela. Mas espera, vamos pausar o sensacionalismo por um segundo. Porque todo mundo está falando sobre se isso aconteceu. Se foi legítimo, se foi agressão militar, se é golpe. E enquanto todo mundo debate legalidade e moralidade, ninguém está fazendo a pergunta certa. A pergunta não é, foi certo ou errado? A pergunta é, por que agora? Por que a Venezuela? Por que Maduro especificamente? E mais importante, o que está realmente em jogo aqui? Porque vamos ser claros, Estados Unidos não move tropas para país soberano, não arrisca crise diplomática internacional, não desafia a China e a Rússia abertamente por questões humanitárias. Nunca foi, nunca será. Então precisa ter algo maior, algo estrutural, algo econômico. E tem. A Venezuela não é apenas mais um país em crise. A Venezuela é peça-chave num tabuleiro geopolítico gigantesco que envolve petróleo, dívida chinesa, influência russa, controle hemisférico e reconfiguração da ordem energética global. Mas antes de chegarmos lá, antes de entendermos o porquê, você precisa entender o quê? O que é a Venezuela economicamente, o que ela representa. E por que um país que tem a maior reserva de petróleo comprovada do planeta não consegue alimentar a própria população? A Venezuela não quebrou por acidente. Não é incompetência pura. Não é apenas socialismo falhou de novo. É muito mais complexo. É colapso estrutural alimentado por dependência energética, má gestão criminosa, sanções econômicas devastadoras e disputa de superpotências. E agora, com Maduro supostamente capturado, com os Estados Unidos declarando operação militar bem-sucedida, com a China e a Rússia protestando, com a União Europeia pedindo provas de vida, estamos vendo o culminar de décadas de tensão econômica e geopolítica que nunca foram realmente sobre democracia ou direitos humanos. São sobre quem controla o petróleo venezuelano, quem vai pagar a dívida de 60 bilhões que a Venezuela deve à China, como os Estados Unidos vão garantir que sua vizinhança imediata não se torne base para a influência chinesa e russa. E como o petróleo venezuelano se encaixa na reconfiguração energética global pós-Rússia. Nos próximos minutos eu vou te mostrar a estrutura econômica real por trás disso. Vou te explicar por que a Venezuela, mesmo com todo aquele petróleo, virou estado falido. Vou revelar exatamente o que os Estados Unidos, a China e a Rússia querem. E vou te provar que essa história não começou agora, começou há décadas. E o que estamos vendo é apenas o último ato. Porque quando você entende a economia, quando você segue o dinheiro, quando você mapeia os incentivos, tudo faz sentido. E nada disso é sobre salvar o povo venezuelano. Vamos começar pelo básico. O que é a Venezuela economicamente? A Venezuela possui 303 bilhões de barris de petróleo em reservas comprovadas. É a maior reserva do mundo. Maior que a Arábia Saudita, maior que o Canadá, maior que o Irã, maior que o Iraque. 303 bilhões de barris, a $80 o barril. Em preço atual, isso é 24 trilhões de dólares em riqueza potencial embaixo do solo venezuelano. 24 trilhões. E mesmo assim, a Venezuela é um dos países mais pobres e devastados da América Latina. Inflação que chegou a 1 milhão % em 2018. Salário mínimo que não compra 1 quilo de carne. 80% da população vivendo na pobreza. 7 milhões de venezuelanos fugiram do país nas últimas décadas. Como? Como um país senta em cima de 24 trilhões de dólares e não consegue alimentar seu povo? A resposta tem 3 camadas. Petróleo de baixa qualidade, dependência absoluta e colapso institucional. Primeira camada. O petróleo venezuelano é cru pesado, é denso, tem alto teor de enxofre, precisa de refino sofisticado. Não é como o petróleo leve e doce da Arábia Saudita que você extrai e vende imediatamente. É caro extrair, é caro refinar, é caro transportar. Segunda camada.
A Venezuela colocou todos os ovos na cesta do petróleo. 95% das exportações, 50% do PIB, tudo dependia de um único commodity. E quando o preço despenca, como despencou entre 2014 e 2016, a economia inteira desmorona. Não há diversificação, não há indústria alternativa, não há agricultura forte, nada. Terceira camada, a PDVSA, a petroleira estatal venezuelana, foi completamente destruída por dentro. Não por sanções inicialmente, por corrupção, má gestão, politização e falta de investimento. Executivos competentes foram demitidos e substituídos por leais ao regime. Manutenção foi negligenciada. Infraestrutura apodreceu, produção despencou de 3 milhões de barris por dia nos anos 90 para menos de 800 mil hoje. E aí entram as sanções americanas a partir de 2017. Trump, primeira administração, proibiu empresas americanas de negociar com o PDVSA. Proibiu exportação de petróleo venezuelano para os Estados Unidos, congelou ativos venezuelanos e sufocou ainda mais a capacidade do país de gerar receita. Resultado? A Venezuela hoje produz uma fração do que produzia. Não consegue vender o que produz, não tem tecnologia nem investimento para recuperar a infraestrutura e está presa num ciclo vicioso. Sem petróleo, não há dinheiro. Sem dinheiro, não há investimento. Sem investimento, não há petróleo. E enquanto a Venezuela afunda, vizinhos observam. A China, que emprestou 60 bilhões, quer o dinheiro de volta. A Rússia, que investiu em armas e infraestrutura, quer influência. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos querem que nenhum dos dois controle aquele petróleo. E querem o petróleo funcionando de novo, sob novo comando. Agora vamos falar da China, porque a China é peça central nessa história. E poucos entendem o tamanho da influência chinesa na Venezuela. Entre 2007 e 2016, a China emprestou mais de 60 bilhões de dólares para a Venezuela. 60 bilhões. É um dos maiores pacotes de empréstimos chineses para qualquer país da América Latina. E como funciona esse empréstimo? Não é dinheiro tradicional, é petróleo por empréstimo. A China empresta dinheiro. A Venezuela paga de volta com barris de petróleo. 500 mil barris por dia, direto para a China. Não importa o preço, não importa a condição da PDVSA. A Venezuela é obrigada contratualmente a entregar. E aqui está o detalhe crucial. A China não empresta por bondade. A China empresta por controle estratégico. Quando você deve 60 bilhões, quando você não tem como pagar em dinheiro, quando sua economia está quebrada, você vira refém do credor. E o que a China ganha? Petróleo garantido. Influência geopolítica na América Latina. E base para desafiar a hegemonia americana no próprio quintal dos Estados Unidos. Porque a China não quer apenas petróleo. A China quer reduzir dependência do Estreito de Malaca, por onde passa 80% do seu petróleo importado. A China quer diversificar rotas de fornecimento. E a Venezuela, bem ali na América do Sul, a milhares de quilômetros de qualquer possível bloqueio naval americano, é ouro geopolítico. E os Estados Unidos sabem disso. E odeiam isso. Porque a doutrina Monroe, formulada em 1823, deixa claro: a América Latina é zona de influência americana. Potências externas não são bem-vindas. E a China? A China está violando essa doutrina não dita, mas profundamente enraizada na política externa americana. Então, quando Maduro cai, quando o regime venezuelano colapsa, a primeira pergunta que a China faz não é sobre democracia, é sobre a dívida. Quem vai pagar os 60 bilhões? E mais importante, quem vai controlar o fornecimento de petróleo que a China precisa? E tem mais, a China investiu em infraestrutura venezuelana. Portos, refinarias, projetos de mineração, tudo sob contratos de longo prazo. Tudo com cláusulas que garantem retorno em recursos naturais. Se um novo governo pró-americano assume, esses contratos podem ser rasgados. A China pode perder tudo. 60 bilhões, petróleo garantido, influência estratégica, tudo
E é por isso que a China está furiosa com a operação americana. Não por questões de soberania ou direito internacional, mas porque seu investimento de décadas está em risco, porque o controle sobre o petróleo venezuelano está escapando, e porque a América Latina, que a China vinha lentamente conquistando com dinheiro, pode voltar para a órbita americana. E Pequim não vai aceitar isso sem reagir. A questão é, como? Sanções econômicas contra os Estados Unidos? Apoio à insurgência pró-Maduro? Bloqueio de cooperação em outras áreas? Ninguém sabe, mas a tensão está aumentando. E petróleo venezuelano está no centro. E a Rússia? A Rússia também está profundamente envolvida. Não tanto quanto a China em termos financeiros, mas estrategicamente, tanto ou mais. A Rússia vendeu bilhões de dólares em armas para a Venezuela ao longo dos últimos 20 anos. Aviões de combate, helicópteros, tanques, sistemas de defesa antiaérea. E treinou militares venezuelanos. E manteve assessores militares russos em solo venezuelano. Por quê? Porque a Venezuela é base perfeita para a Rússia irritar os Estados Unidos, sem confronto direto. É a mesma lógica que os Estados Unidos usam na Ucrânia contra a Rússia. Conflito por procuração, influência em zona sensível, capacidade de criar dor de cabeça estratégica. E a Rússia também quer petróleo venezuelano. A Rosneft, petroleira estatal russa, tinha contratos e participações em campos de petróleo venezuelanos. E quando sanções americanas apertaram, a Rosneft foi uma das poucas empresas ainda dispostas a negociar. Mas a grande jogada russa é geopolítica pura. É sobre negar aos Estados Unidos controle absoluto sobre o hemisfério ocidental. É sobre mostrar que a Rússia pode projetar poder globalmente, mesmo enfraquecida economicamente. É sobre punir os Estados Unidos por expandir a OTAN no leste europeu. Cada base que a Rússia mantém, cada acordo que assina, cada arma que vende na América Latina é mensagem direta para Washington. Vocês mexem na nossa vizinhança, nós mexemos na de vocês. E agora, com Maduro supostamente capturado com tropas americanas em solo venezuelano, a Rússia está publicamente denunciando agressão militar. Está chamando embaixadores. Está ameaçando consequências. Mas o que realmente pode fazer? Pouco. Militarmente, projetar força na Venezuela é impossível para a Rússia. Está longe demais. Logisticamente inviável. E a Rússia está atolada na Ucrânia, gastando recursos e vidas. Não pode abrir segunda frente. Mas pode criar problemas em outros lugares, pode escalar tensão na Síria, pode aumentar a pressão militar na fronteira com os Bálticos, pode aprofundar a aliança com a China para criar bloco anti-americano mais coeso. E pode, acima de tudo, apoiar a insurreição dentro da Venezuela. Fornecer armas para grupos leais a Maduro, financiar resistência, transformar a Venezuela em novo Afeganistão para os Estados Unidos, guerra de guerrilha prolongada, sem vitória clara, sangrando recursos e vontade política americana. Porque aqui está uma verdade brutal. Invadir é fácil. Controlar é impossível. Os Estados Unidos aprenderam isso no Iraque, no Afeganistão, e a Rússia aprendeu no Afeganistão também. E ambos sabem que controlar país hostil com população ressentida é pesadelo logístico e político. Então a Rússia não precisa vencer militarmente, precisa apenas tornar a vitória americana custosa demais. Precisa transformar a Venezuela em pântano que drena recursos e paciência americana. E isso a Rússia sabe fazer. E enquanto Rússia e China protestam, enquanto ameaçam e planejam, os Estados Unidos estão apostando que controle rápido sobre PDVSA e estabilização forçada vão criar fato consumado irreversível. Estão apostando que petróleo voltando ao mercado, economia estabilizando e população venezuelana aliviada vão legitimar a ação post-facto. É aposta gigante e pode dar muito errado. E agora a pergunta crucial. Por que agora? Porque Trump, literalmente no dia da posse, anuncia a operação militar na Venezuela. Por que não Obama? Por que não Biden? A resposta tem 3 pilares: timing político, pressão energética e reconfiguração geopolítica pós-Ucrânia. Primeiro pilar, timing político.
Trump acabou de assumir, tem capital político máximo, tem maioria no Congresso, tem base eleitoral energizada, e Trump adora demonstrações de força. É a marca dele. E capturar líder autoritário em operação militar bem-sucedida é manchete que domina ciclo de notícias. É imagem de América voltou. É narrativa poderosa para a base que quer Estados Unidos respeitado de novo. E Trump pode culpar Biden por toda a crise migratória venezuelana. Pode dizer, 7 milhões fugiram sob a administração anterior. Eu resolvi o problema na raiz. É narrativa política perfeita para ele. Segundo pilar, petróleo. O mundo está em transição energética caótica. Rússia, que era grande fornecedor europeu, está fora por causa da guerra na Ucrânia. Sanções ocidentais cortaram o petróleo russo do mercado. OPEC está cortando produção para manter preços altos. E os Estados Unidos, mesmo sendo grande produtor de xisto, querem mais petróleo no mercado global para baixar preços e pressionar Rússia e Irã. E Venezuela? Venezuela tem 300 bilhões de barris. Se PDVSA voltar a funcionar, se infraestrutura for reconstruída, se sanções forem levantadas, a Venezuela pode voltar a produzir 2, 3 milhões de barris por dia. Isso é enorme. Isso muda o mercado global. Isso baixa preços. Isso alivia a pressão inflacionária globalmente. E quem controla esse petróleo controla a alavanca geopolítica massiva, controla preços globais, controla quanto a Rússia ganha vendendo petróleo, controla quanto a Europa paga. É poder energético bruto. Terceiro pilar, hegemonia hemisférica. Os Estados Unidos estão obcecados com a ideia de que China e Rússia não podem ter bases ou influência significativa nas Américas. É paranoia estratégica enraizada. E vendo a China com 60 bilhões investidos, vendo a Rússia com assessores militares, vendo o Porto de La Guaira sendo modernizado com dinheiro chinês, Washington não dorme tranquilo e tem a crise migratória. 7 milhões de venezuelanos fugiram. Muitos foram para Colômbia, Brasil, Peru, mas muitos tentaram chegar aos Estados Unidos. E isso alimenta pânico anti-imigrante na base republicana. Então resolver Venezuela é, na narrativa deles, resolver imigração na origem. E finalmente, precedente. Se os Estados Unidos conseguem derrubar Maduro, ocupar Venezuela, estabilizar a economia e sair sem virar Iraque 2.0, isso envia mensagem clara para Cuba, Nicarágua e qualquer outro regime na região. Não testem os Estados Unidos, não se aliem com China ou Rússia, ou sofrerão consequências. É demonstração de força que vai muito além da Venezuela. É sobre restaurar doutrina Monroe. É sobre garantir que a América Latina permaneça zona de influência americana inquestionável. E Trump, com ego do tamanho que tem, quer ser o presidente que restaurou ordem americana no hemisfério. Quer ser comparado a Theodore Roosevelt. Quer imagem de cowboy decisivo. É aposta arriscada. Pode virar desastre. Mas Trump está apostando que vitória rápida legitima tudo. Então, o que tudo isso significa? Para o Brasil, para a América Latina, para o mundo. E para você, assistindo isso de longe? Primeiro, petróleo venezuelano voltando muda preços globais. Se PDVSA realmente voltar a funcionar, se produção aumentar, se 2, 3 milhões de barris entrarem no mercado, preços globais caem. Isso é bom para consumidores, ruim para produtores, bom para a economia global que sofre com energia cara, ruim para a Rússia, Arábia Saudita e petrostados, que dependem de preços altos. Para o Brasil, que tem Petrobras e pré-sal, queda de preços reduz receita, afeta a arrecadação, pressiona o orçamento público, mas alivia a inflação. É faca de dois gumes. Segundo, tensão com China e Rússia aumenta. Não vai ter guerra direta. Ninguém é louco. Mas conflitos por procuração vão intensificar. Rússia pode escalar na Síria, no Cáucaso, na Moldávia. China pode aumentar a pressão sobre Taiwan, sobre ilhas disputadas no Pacífico. Cada lado vai alfinetar o outro onde dói. E Brasil, que tenta diplomacia equilibrada entre todos, vai ficar espremido. Vai ter que escolher lados ou fazer malabarismo diplomático cada vez mais difícil.
Terceiro, a América Latina volta a ser campo de batalha de superpotências. Não Guerra Fria clássica, mas competição por influência. China oferecendo empréstimos e infraestrutura. Estados Unidos oferecendo segurança e acesso ao mercado americano. Rússia oferecendo armas e desafio à hegemonia americana. E cada país vai ter que navegar essas pressões, alguns vão para o lado americano, outros vão tentar equilibrar, outros vão para o lado chinês, e região inteira vai ficar instável. Quarto, migração. Se Venezuela estabilizar, se a economia recuperar, venezuelanos que fugiram vão querer voltar. Isso alivia a pressão sobre Brasil, Colômbia, Peru. Mas se virar guerra civil prolongada, se virar insurgência sangrenta, mais gente vai fugir e Brasil vai receber mais. Quinto, precedente perigoso. Se Estados Unidos pode invadir país soberano, depor líder, ocupar território e comunidade internacional não fazer nada efetivo, isso abre porta. China pode olhar para Taiwan e pensar: se eles podem, por que nós não? Rússia pode olhar para Moldávia, Geórgia, Bálticos e pensar o mesmo. Normas internacionais já frágeis ficam ainda mais frágeis. E mundo onde superpotências fazem o que querem é mundo mais perigoso para todo mundo. E para você? Parece distante, parece geopolítica abstrata. Mas não é. Preço da gasolina que você paga? Afetado. Inflação que corrói seu salário? Afetada. Estabilidade regional que permite comércio? Afetada. Tudo está conectado. E quando superpotências jogam xadrez geopolítico, peões sofrem. E peões somos nós. Então a pergunta final não é se Maduro mereceu. Não é se a operação foi legal. A pergunta é: que mundo estamos construindo? Um onde regras importam, ou um onde força decide tudo. E enquanto você pondera, enquanto superpotências planejam, o povo venezuelano só quer comer, só quer segurança, só quer futuro. E ninguém está realmente pensando neles.